A genética não te define. Medicina do estilo de vida. Esse é o tema do Saúde em Evidência de hoje, aqui no Departamento de Medicina e Saúde. Eu sou Milene Coura, jornalista, e estou aqui com o professor Marcelo Fisman. Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. Obrigada por ter aceito o convite. Genética é a ciência que estuda a hereditariedade, bem como a estrutura e função dos genes. Até algum tempo acreditava-se que ela determinava o que seríamos, as doenças que teríamos e como viveríamos. Aí, então, começamos a falar sobre epigenética, que estuda o impacto do ambiente no genoma humano. E aí, vamos conversar sobre isso, sobre a medicina do estilo de vida. E para contextualizar rapidamente a sua experiência em MEV, para quem está nos escutando agora entender toda essa bagagem que você vai compartilhar com a gente, conta um pouquinho da sua história em medicina do estilo de vida. Tá bom. Em primeiro lugar, obrigado, Milene. Eu acho que essa resposta talvez seja um pouco mais longa a primeira, depois eu vou tentar ser mais sucinto, porque é uma história um pouco longa. Eu fiz residência, né? Me formei pela UERJ, fiz residência pela USP, e naquela época eu não achava interessante a maneira como a gente abordava os pacientes, medicalizando sempre os pacientes. Então eu me interessava muito por pesquisa, né? Por ciência. Então eu, depois que terminei minha residência lá em São Paulo, na USP, eu fui fazer um doutorado de informática biomédica, mais especificamente em inteligência artificial em medicina. Já naquela época, em 1997, né? Depois que terminou meu doutorado, eu fui trabalhar no NIH, que é o National Institutes of Health, que é o maior centro de pesquisa dos Estados Unidos, né? Para aplicar IA, né? Em medicina já lá em 2002, né? Fiz meu pós-doc lá e fui contratado como pesquisador do governo, né? Muito bem, então, no início as pesquisas eram muito voltadas para a medicina. Até quero me lembrar um dia que em 2008, né, mais precisamente em 2008, um dos institutos, que é o Instituto de National Heart and Lung and Blood Institute, que é um instituto de coração e pulmão, pediu para a gente ajudar eles a desenvolver guidelines. Guidelines tem em todas as especialidades médicas, né? E eram várias perguntas, mas uma das perguntas mais interessantes que eu lembro em 2008 era: qual é a evidência científica para sibutramina no tratamento da obesidade? Estou falando de uma das perguntas. Então a gente olhou, fez uma revisão da literatura, usando IA, fazendo tudo direitinho. Depois de olhar, a gente viu que tinha evidência para sibutramina. Só que o que mais tinha, já naquela época, em 2008, as evidências maiores para que se perdesse peso eram todas elas baseadas em estilo de vida. Já havia sido fundado o colégio lá atrás, mas eram os pilares da medicina do estilo de vida que a gente vai abordar. Então isso abriu os meus olhos lá atrás, em 2008. Depois, posteriormente, eu resolvi investir um pouco mais nisso. Eu falei, nossa, essa é uma área muito interessante, porque a ciência, as evidências científicas estão crescendo. E a gente, com uma ferramenta de inteligência artificial muito poderosa, vendo. Aí eu falei, olha, fiquei com vontade de praticar medicina de novo, né? A minha clínica médica, né? Mas agora com foco nessa área de atuação da medicina do estilo de vida. Aí eu olhei, e lá, como você sabe, foi fundada a medicina do estilo de vida como área de atuação em 2004, né? Isso, em 2004. E eu então resolvi me aperfeiçoar para poder praticar. Como eu não podia praticar lá nos Estados Unidos, já que eu não fiz residência lá, eu voltei para o Brasil, né, para poder praticar aqui. Então eu comecei a praticar medicina do estilo de vida aqui, mais especificamente em 2019, e em 2020 eu comecei aqui na PUC, dando aula dentro da medicina integrativa, que é uma coisa ainda mais ampla, depois a gente vai falar sobre isso,
e eu foquei a parte que eu falo, que eu dou aula no curso da medicina integrativa em medicina do estilo de vida, tá? É basicamente isso. Pesquisando, né, sobre medicina do estilo de vida é um assunto que me encanta bastante. Você vê, eu não me lembro exatamente o ano do primeiro estudo científico publicado que menciona medicina do estilo de vida. E aí o número de publicações, né, a linha crescente, assim, ela é muito grande, não para. Anualmente, o número de publicações envolvendo medicina do estilo de vida, assim, cresce exponencialmente, né? Exatamente. Ela começou realmente lá atrás. Existem alguns estudos pioneiros, né? Sim. Estudos de gente que já está há muito tempo fazendo isso, como Dean Ornish, Asia Stein e assim outros que estão lá fora e também na Europa. Mas recentemente, você olha, vou te dar um exemplo. Eu tenho um filtro, que eu uso filtros para o PubMed e para outras bases de dados, que usam palavras do PubMed, da Biblioteca Nacional de Medicina e também IA, e recebo na minha caixa postal vários estudos todos os dias, e tento publicar isso, né, até mesmo no meu Instagram, para as pessoas saberem que isso não é qualquer coisa. É uma ferramenta super poderosa. Então, eu diria hoje, sem sombra de dúvida, que ela olha para coisa bem holística, ela é uma ferramenta mais poderosa, até mesmo, do que as medicações. E como que a medicina do estilo de vida, ela se diferencia ou complementa outras abordagens médicas, como a medicina integrativa, por exemplo? Então, por exemplo, a medicina do estilo de vida não é a mesma coisa que a medicina integrativa. Sim. Mas hoje, por exemplo, o instituto que cuida do financiamento de pesquisas nessa área de medicina integrativa no NIH, onde eu trabalhei, que eles dão dinheiro, por exemplo, para as universidades estudarem, ele chama-se National Center for Complementary and Integrative Health. Centro Nacional para Medicina Complementar e Integrativa. E eles também financiam, né, a medicina do estilo de vida. Só que não é um instituto que recebe muito dinheiro. Você vai comparar ele, por exemplo, com institutos como o Instituto Nacional do Câncer. Por exemplo. Então, e eu senti isso na pele, porque a minha área de pesquisa é de inteligência artificial, né? Então a gente resolveu, é uma área específica, não é uma área que usa pacientes. A inteligência artificial usada na literatura médica, né? Então a gente, varrendo a literatura médica, a gente propôs financiamento para o NIH. Nós recebemos várias rejeições, mas a boa notícia é que quando cresceu essa febre da inteligência artificial, o pessoal do centro resolveu financiar o nosso projeto. Que eu sou um dos investigadores principais do projeto, e muita gente, 3 ou 4 colegas lá dos Estados Unidos principalmente, e é muita gente trabalhando. São 4 ou 5 investigadores sêniores, além de toda a cadeia que vem abaixo, com 3 instituições diferentes nos Estados Unidos. Nós conseguimos um bom grant, uma boa quantidade, com supervisão direta do NCCIH, para estudar a MEV, né, e os mecanismos de saúde, e também a medicina integrativa. Então é tudo. Então é um projeto ambicioso, e ele acabou de começar, há menos de 2 meses atrás. Olha. Então ainda tem muita água para rolar, muitas publicações virão nos próximos 5 anos. Muito legal. E por que é importante desmistificar essa ideia de que a genética é determinante no desfecho da saúde de um paciente? Tá, é o seguinte, quando eu estava lá no NIH e foi desvendado o genoma, acreditava-se, né, naquela época, que agora estariam resolvidos todos os problemas de saúde. O tempo foi passando e foi se mostrando que a genética continua sendo muito importante. E é muito importante, só que ela não é mais considerada a única coisa importante, prioritária. Não sei se eu posso falar em números exatamente, mas eu
dá aproximadamente, tá? Talvez hoje a genética possa explicar em torno, tá? Eu não sei se vou dar o número exato, em torno de 30 a 35% da sua propensão a ter doença. Ou seja, não é determinístico. Eu ia falar, até então acreditava-se que ela era um fator determinante, né? Totalmente. Por muitos anos. É isso e pronto. Naquela época, em 98... Seu pai era assim, você vai ser assim. Acreditava-se sim, que agora que a gente tem o mapa do genoma, né, a gente tem tudo isso mapeado, é só uma questão de usar as ferramentas, né, de investigação do genoma para a gente saber, né, quando é que você vai ter a doença. Isso mudou muito de 98 para cá. Né? Não mudou muito mesmo. Porque agora, o que você falou no início do podcast, os fatores ambientais, tudo que você faz no seu corpo, existe a capacidade, na verdade não é de mudar a sua genética. Genética a gente não muda. O que a gente muda é a expressão daquele gene no seu organismo. Ou seja, a gente pode, através do nosso ambiente, através das coisas que a gente faz, mudar para cima ou para baixo a expressão desses genes que a gente nasceu. E isso pode determinar o adoecimento ou a saúde. E na prática clínica, na prática médica, né? Quais são os maiores desafios dessa mudança, né? Desses fatores, de integrar a medicina do estilo de vida para poder moldar ou melhorar, digamos assim, esses fatores genéticos? Excelente pergunta. Veja bem, na linha do tempo, essa área de atuação da MEV é uma área de atuação para todas as especialidades. Ela não é uma especialidade, por exemplo, como cardiologia, ou como clínica médica, ou como cirurgia, e assim por diante. Ela é uma área de atuação. Tá certo? Uhum. Os desafios, eu diria que são muitos os desafios. Mas se eu tivesse que apontar um, eu vou apontar o que eu aponto lá no curso, aqui na PUC. Eu acho que existe desinformação, em primeiro lugar. Eu acho que a outra coisa é essa questão do desejo de mudar. O desejo de se autotransformar. É difícil. E uma espécie também de dissonância cognitiva. Vou explicar melhor. Eu acho que dá para explicar melhor baseado em trabalhos científicos. Foram feitos 2 estudos. Um estudo um pouco mais pragmático e científico, onde foi medido, digamos assim, depois talvez até a gente fale, dos pilares da medicina do estilo de vida em pacientes, para ver o quanto eles realmente incorporavam esses pilares na saúde deles. O nível de aderência é muito baixo. Aí você perguntava para os pacientes somente perguntas do tipo assim, você se alimenta bem, se exercita bem? A resposta era o oposto. Ou seja, as pessoas acham que se alimentam bem. Acham muita coisa que não condiz com o que está realmente publicado recentemente e na literatura científica. Então esse eu acho que talvez sejam os empecilhos maiores, entendeu? E a outra coisa, a difusão, a desinformação que existe, alimentada, eu acho que principalmente, até mesmo pelas mídias sociais, né? Que eu acho que muito da pesquisa médica, da pesquisa científica, é pesquisa enviesada, né? É pesquisa com interesses e assim por diante. Então é muito difícil separar o joio do trigo. Então esses 2 desafios serão difíceis de ser superados. E eu ouço muitos pesquisadores, professores falando da questão. São muitos artigos publicados diariamente e muitos artigos enviesados, né? E que comprados, tem anúncio, né? De revistas e de pessoas vendendo para você colocar o nome num artigo, enfim. Como é que estudantes ou profissionais que estão assistindo a gente, eles podem ter Existem alguns critérios, algumas coisas que você poderia dar uma dica de como filtrar
começar a filtrar basicamente para saber se um artigo ele é confiável ou não? Existe sim. Durante a administração do presidente Obama nos Estados Unidos, eu falo nos Estados Unidos porque realmente o maior repositório de artigos científicos do mundo é na Biblioteca Nacional de Medicina, que foi onde eu trabalhei na ala de informática, né? Então, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Por causa disso, naquela época, o presidente Obama ele resolveu institucionalizar duas coisas. Uma mais voltada para a prática médica e outra voltada para a pesquisa. Ou seja, existem bancos de dados de graça disponíveis para saber, por exemplo, os médicos, aí eu estou falando de prática, né, que recebem dinheiro seja lá de quê? Indústria farmacêutica. Agora, do ponto de vista da pesquisa, isso é mais fácil ainda. No próprio artigo científico, existe uma obrigação de declarar Sim. onde há o conflito. No passado, eu até fiz um projeto na Biblioteca Nacional de Medicina porque os profissionais cientistas não queriam declarar. Sim. Então a gente fez uma espécie de espionagem, entendeu? Uma varredura de espionagem. A gente tentava descobrir, mas agora não. Agora eu acho que você de uma maneira geral, você encontra dentro do próprio artigo científico, olhando com calma, às vezes está pequeno, no final, está escrito por quem é financiado. Sim. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo que não é nem necessariamente relacionado a MEV, mas pode até ser. Por exemplo, tem um pesquisador que tem uma indústria, né, em que ele fabrica fibras sintéticas para você poder se alimentar, você usar na sua alimentação. Então, ele tem que colocar lá: eu sou proprietário de uma indústria, né, que fabrica isso. Sim. Então, você sabe que pesquisa que é enviesada é pesquisa perigosa. Não quer dizer que está errada, Sim. mas é perigosa. Então, eu tendo a acreditar mais em pesquisa onde não há conflito de interesse. Ele faz um artigo falando sobre o benefício das fibras sintéticas. Raramente ele vai dizer que não. Não é uma regra, tá? Sim. Mas é uma pesquisa enviesada, porque há interesses por trás disso. Comerciais. Entendi. E como os profissionais de saúde podem trabalhar de forma interdisciplinar para promover mudanças efetivas, já que você falou da desinformação, né? Então a pessoa acredita que ela está fazendo, aplicando os pilares, mas na prática não é verdade. E como que os profissionais da saúde podem influenciar nesse cenário? Bom, em primeiro lugar, eu acho que do ponto de vista de uma consulta, hoje o poder está muito centralizado no médico. Isso é uma realidade que não deveria ser. O Colégio Americano de Medicina e Estilo de Vida e outros colégios internacionais e o brasileiro de Medicina e Estilo de Vida, eles integram. Então, o médico, por exemplo, é uma das alas, né, digamos assim, que integra a saúde de um paciente. Aí você tem uma gama muito grande de profissionais de saúde, que são muito importantes para a saúde, para promover a saúde do paciente. E você sabe quais são. São nutricionistas, né, os profissionais de educação física, os fisioterapeutas, as enfermeiras, e entre outros, né, assim, psicólogos. Né? E hoje, lá no Colégio Americano, existe até um foco na culinária. Tá? Então, profissionais que nem da área de saúde são. Sim. Então, assim, esse é um ponto-chave que ainda não há digamos assim, uma difusão generalizada, principalmente no Brasil. Lá fora já existe, mas também não é fácil, para que haja essa visão integrada. Se você não consegue integrar isso
dentro de uma clínica, porque às vezes é difícil, que pelo menos, eu vou falar agora como médico do estilo de vida, né, que você pelo menos tenha profissionais em que você possa, né, passar o prontuário e ter discussões sobre o paciente em todos os aspectos. Tá certo? Tá certo. E existem protocolos para avaliar e se esses hábitos, né, estão sendo aplicados? Existem muitos protocolos. Muitos desses protocolos, por exemplo, eles são, além deles serem publicados na literatura, óbvio, né, eles também estão disponíveis no Colégio Americano de Medicina dos Estilos de Vida. Muitos deles ainda em inglês. O Colégio Brasileiro também já começou a trabalhar nisso, entendeu? Para que você, na medicina do estilo de vida, é muito importante isso que você falou, metrificação. E aí você nota a interseção que existe com informática, né? Quando você metrifica, você está falando de informática. Então você, em consultas com seus pacientes, você precisa metrificar, você precisa saber, né? Para dar exemplo, você tem que metrificar tudo, você tem que metrificar quanto de exercício que ele está fazendo, como é que está o hábito alimentar dele, assim, quantas horas por semana ele está se dedicando, aí assim por diante. Parâmetros clínicos e assim por diante. Como na medicina. Na medicina você metrifica também. Só que a MEV é mais ampla, no sentido de que ela metrifica coisas que a medicina convencional não metrifica. E nesse caso, por exemplo, esses protocolos, eles estariam divididos? Porque a MEV são 6 pilares, né? Isso. E aí eles existem protocolos para diferentes especialidades ou não? Não, os protocolos são muito parecidos. E já que a gente falou dos 6 pilares, a gente não falou ainda quais são eles, né? Mas assim, os 6 pilares da medicina dos estilos de vida já estabelecidos é a alimentação, sim, que é basicamente uma alimentação, eu vou falar em inglês, né? Whole Food Plant-Based Diet, uma dieta plant-based, essencialmente plant-based, que engloba algumas dietas. Não vou entrar em detalhes, mas exercício físico, né? O segundo pilar, o controle do estresse, né? Ou pelo menos, a palavra controle eu nem gosto muito. É melhor usar a palavra manejo. Manejo do estresse. Controlar estresse é difícil. Manejo do estresse, o sono adequado, o não uso excessivo de substâncias tóxicas, tá certo? E a sua conexão social. Quer dizer, você tentar se conectar socialmente com as pessoas, porque o ser humano, existe a solitude, mas também tem uma hora que tem que se conectar com os outros seres humanos. Eu acho que aí estão os 6 pilares da medicina do estilo de vida. E esses pilares, eles podem ser avaliados, né, por todas as especialidades e profissões? Caberia, né? É possível. Eu acho possível. Eu gosto de dar um exemplo, até porque ele é meu amigo. Eu tenho um amigo que é ortopedista na Espanha, né? Ortopedista de mão. A especialidade dele é mão. Ele tem uma excelente formação, ele se formou também lá na UERJ e ele depois ele fez especialização lá nos Estados Unidos, lá fora em mão, e depois ele foi praticar na Espanha, onde ele é um grande especialista em mão. E ele, como ortopedista, né, que é uma área tão focada em procedimento, ele fala, olha, eu uso MEV, ele tem a certificação lá fora, e eu uso MEV em todos os meus pacientes. E funciona para a grande maioria deles, entendeu? Então, assim, eu não acredito, e nós já tivemos aqui na PUC, um aluno de um ortopedista, entendeu? Então, assim, embora a gente fale muito de doenças crônicas, né, doenças crônicas que são mais comuns em especialidades como cardiologia e pneumo e clínica como diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, doenças autoimunes e assim por diante, também, né, sintomas que são relacionados com ortopedia têm essa... Exato.
Então, a MEV é sobre isso, entendeu? A MEV, e ela não eu acho importante que fique claro, eu vou repetir, até agora vestindo meu papel de cientista, meu chapéu de cientista, dizer que está baseada em evidência, não é evidência de qualquer jornal, de qualquer lugar. Estou falando de Lancet, que é uma das maiores revistas, Nature, Science, revistas JAMA, revistas todo dia. Tem trabalho publicado sobre esses pilares. É óbvio que muito mais sobre alguns do que outros, né? Alimentação, então, nem se fala, né? Você sabe, mas todo dia tem trabalho sobre isso. Então, não é em inglês, não é para take it light, não se pode menosprezar. Não acha que é modismo? Não se pode menosprezar, digamos assim, o poderio dessas intervenções não farmacológicas. Isso não quer dizer que a intervenção farmacológica deixa de existir, tá certo? Sim. Lógico que não. Elas são importantes. Existe, então, uma complementação, né, de uma com a outra. Falando sobre essa parte de complementação, em relação ao ensino médico e à educação continuada, você acha que há lacunas no ensino do MEV, a formação médica? Sim, o ensino médico é um ensino ultrapassado, né? Por exemplo, no ensino médico a gente aprende muito pouco sobre isso, né? Então, não sei se a curto prazo, o ensino da graduação, eu não sei te dizer. Lá fora eu sei, por exemplo, que na graduação já há sinais de mudança, mas, por exemplo, áreas como essa da medicina do estilo de vida começam geralmente na pós-graduação. A pessoa já terminou, né? Então aí tem uma pós-graduação, né, que a grande maioria ainda não é stricto sensu, né? Sim, com formação de mestrado, doutorado, mas já existe. Sim. Lá fora. Mas pelo menos lato sensu, para que as pessoas possam entender como fazer isso que você falou antes para mim, ferramentas a serem usadas, a usar na prática. Não adianta ficar na teoria. Tem que fazer. Isso já é feito no Brasil. Muitos profissionais, né? É feito no Brasil. Então é isso que eu acho que é importante, que haja, para começar, né, educação, né, em todas as áreas de saúde, né, para romper as barreiras e que se possa implementar isso como primeira linha. E eu não estou falando nenhuma novidade, até mesmo na medicina. Por quê? E agora, falando como médico, né, nenhuma especialidade médica, nenhum guideline de medicina. O que é o guideline de medicina? O guideline de medicina é basicamente aquilo que dita o tratamento dos pacientes. Diz imediatamente que um pré-diabetes ou que uma hipertensão mais leve tem que ser necessariamente tratada em primeiro lugar com medicação, ou até mesmo uma hipertensão arterial mais leve. A primeira coisa a ser feita é mudar o estilo de vida. Mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Quais são os erros mais comuns que os médicos cometem ao tentar inserir ou sugerir o MEV na vida dos pacientes? Eu acho que, antes de falar disso, Milene, eu acho importante entender que para o próprio médico, agora, falando para o médico entender isso, eu acho que ele precisa passar por um processo de autotransformação. Tá? O que eu quero dizer com isso é que o médico entende e fala sobre isso no consultório, né? Mas eu acho que não dá a devida importância. Fala porque também está escrito no guideline, então você tem que se alimentar. Mas eu acho que o próprio médico tem que passar por essa transformação interna para que ele, ao perceber que ele mesmo se transformou, passe isso para os pacientes dele. Eu não conheço ninguém lá do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida que não vai falar a mesma coisa que eu estou te falando. Você acha que é possível você ensinar, você falar sem praticar? Mais ou menos isso? Ele teria que... Eu acho mais difícil. Não é impossível. Mas eu não acho impossível. Mas eu acho mais difícil. Acho mais difícil. E eu vejo, por exemplo, para falar a verdade, para falar de MEV, assim, né? Eu vejo, por exemplo, especialidades fora da área médica, né, que se ligam muito nessa questão
de saúde, né? Como as áreas de nutrição, né? De psicologia, muito mais antenadas nesse tipo de coisa do que a própria área médica. Tá? Então eu acho que isso é um processo natural de evolução da medicina, onde não existe uma substituição, existe uma complementação. É preciso entender. Eu vou dar um exemplo clássico que eu gosto de dar sempre, porque, por exemplo, aí dá a impressão de que não tem que medicalizar. Você não quer que uma pessoa chegue aos 70 anos, 60 anos, tomando 7 medicações, se possível. Se possível. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando foi descoberto o antibiótico lá atrás, ele foi uma grande invenção, e é mesmo, continua sendo. O que aconteceu durante todos esses anos? Durante todos esses anos, usou-se antibiótico à torta e à direita. Hoje existe resistência a certos antibióticos. Agora, recentemente, de 15, 20 anos para cá, houve um crescimento exponencial na área da microbiota intestinal. Sim. Né? E o antibiótico é usado, muitas vezes, sem uma indicação específica. Às vezes o paciente não tem indicação para antibiótico, ele é usado indiscriminadamente. E ele é o principal, digamos assim, a principal medicação, dependendo do espectro, que altera a microbiota intestinal. Que hoje, a microbiota intestinal, ela está ligada à saúde das pessoas. Tá? Então, a microbiota intestinal, que é uma coleção de micro-organismos que está dentro do nosso intestino, fundamental para do nosso saúde. corpo, e que é fundamental para a saúde, ela é, digamos assim, decimada por um antibiótico de alto espectro. Não é que ela não volte, Sim. ela vai voltar. Só que é preciso que se entenda que a gente não quer decimar a nossa microbiota intestinal. Verdade. Tá bom? Você falando das outras áreas da saúde, né, que estão mais antenados, e aí eu estava pensando que o médico até é um dos profissionais que está mais distante até do paciente, porque outras áreas, o psicólogo ele tem mais contato. Se você for comparar um paciente com alguma questão de saúde mental, ele vai uma vez por mês no psiquiatra, enquanto no psicólogo ele vai 4 vezes num mês. Nutricionista vai com mais frequência do que num endocrinologista, por exemplo, né? Terapeuta ocupacional, outras profissões, professor de educação física, às vezes está diariamente em contato com a pessoa. Então, de repente, a questão da desinformação, que você citou como sendo um problema no início, e esses outros profissionais da saúde que têm um contato, de repente, mais próximo com a população, eles poderiam ser um vetor, né? Os maiores disseminadores de informação relevante, de repente, facilitar essa aplicação da medicina do estilo de vida. Faz sentido? Eu acredito que sim, eu acho que você tem razão, mas você tem que lembrar que o médico ele já está acostumado com esse aculturamento que já vem de anos. E ele tem o seu papel. Sim, com certeza, mas de repente... Só que para ver a revolução realmente, e se pensar em saúde, né, o termo hoje é salutogênese, e não pensar em patogênese, no sentido de eu tenho um problema, eu vou tomar uma medicação. Eu tenho um outro problema, eu vou tomar uma segunda medicação. Eu tenho um terceiro problema, eu vou tomar uma outra medicação. Isso é preciso ter uma visão mais abrangente. Sim. Porque essa redução na maneira de pensar, não é assim que o organismo funciona. E isso eu não estou inventando, isso está na ciência. Então, a maneira de pensar em biologia dos sistemas é uma maneira ampla de pensar nos mecanismos que promovem a saúde. Ou seja, você entra com uma medicação para uma determinada coisa. E aí você resolve aquela coisa. Tá? Beleza. Só que você pode estar alterando a rede metabólica do paciente para uma outra direção indesejada. Entendeu? Isso precisa ser compreendido. Isso ainda não está claro na literatura. Então, por isso que o processo não é um processo imediato. Não dá para ser um processo imediato. Isso é um processo que é constante, é um processo que vai envolver educação de todos os profissionais, não só os médicos, mas de todos os profissionais, para que haja essa cooperação, que eu acho fundamental para a saúde do paciente.
E se você pudesse deixar um conselho para os profissionais de saúde que desejam incorporar a medicina do estilo de vida em suas práticas, que conselho você daria? Eu diria que um profissional de saúde que quer compreender melhor o que é a medicina do estilo de vida, que vá aos lugares que tem isso, né? Por exemplo, vá no American College of Lifestyle Medicine nos Estados Unidos, existe um site para isso, existe o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, já existem cursos de pós-graduação lá fora e no Brasil, por exemplo, o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tem um curso de pós-graduação em Medicina do Estilo de Vida. Isso já é uma tendência, né? A própria Universidade de São Paulo abriu agora vaga para professor titular de Medicina do Estilo de Vida. Isso não é uma invenção, isso não tem volta. Então eu acredito, da mesma maneira que agora eu vou falar de IA, né? A IA não tem volta? Não tem volta. Eu acredito sinceramente que o profissional da saúde, o médico, né, e o profissional da saúde em geral, não sejam muito antenados com áreas exatas, né? Sim. Então, assim, mas não tem volta. A IA está aí para ficar. E é importante que haja, e você vê que para isso não há resistência. O profissional de saúde até vai ou não, mas eu acho que até tem que ter muito cuidado com essa IA que está aí. Mas na medicina do estilo de vida é preciso que haja educação dos profissionais médicos e de todas as áreas para que eles compreendam o poder dessa nova área de atuação aliada, né, já à medicina convencional. Nunca deixando de entender, porque, por exemplo, não adianta falar aqui assim, é tudo muito lindo, né? Vamos fazer isso tudo muito bonito. O paciente chega para você e fala o seguinte: Milene, não quero fazer nada disso. Eu quero tomar remédio. É ou não é? Uhum. De quem é a decisão? Do paciente. Não é nossa, como profissional de saúde. É do paciente. Sim. E isso acontece no consultório. Entendeu? A gente fala, eu acho que assim, até do ponto de vista jurídico, nosso maior papel é informar o que está em evidência na literatura. A decisão é em conjunto com o paciente, mas a decisão final sempre será do paciente. Uhum. Isso é muito importante. Verdade. E o que você acredita ser o futuro da medicina do estilo de vida? Eu acho o seguinte, eu acredito que a medicina do estilo de vida, por exemplo, veio para ficar, né? Eu acredito que cada vez mais os profissionais da área de saúde vão entender e poderem trabalhar juntos, né? Acredito que o médico, né? Agora o profissional médico, também vai perceber que isso é um fenômeno sem volta, né? E aí eu acho que ele vai também se aprofundar nisso, e isso só o tempo vai dizer. Mas toda hora que a gente vai nos congressos, eu acabei de voltar de um congresso de lá, em Orlando, no ano passado, e todo mundo fala que essa é uma forma de praticar medicina e o resto do futuro, tá certo? Porque tem vários mecanismos, que a gente já falou aqui, epigenéticos de prevenção e tratamento e até reversão de doenças crônicas. Não é um absurdo. Você tentar fazer com que o paciente tenha qualidade de vida, não necessariamente viva mais, mas que ele tenha qualidade de vida quando ele ficar mais velho. Tá certo? Isso é muito importante. Para quem está assistindo a gente, você teria alguma dica de livro do assunto? Livro é o que não falta, né? Tem próprios livros tem um livro principal de Lifestyle Medicine do Ripe, né? Isso é um livro mais técnico, tem vários canais no YouTube, entendeu? Eu até posso deixar disponível depois aqui para vocês, material. Uhum. Mas eu acho assim, eu iria, para começar, se for dar uma dica assim de cabeça, para começar eu iria nos sites das sociedades, né? Principalmente do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida e principalmente no Colégio Americano, no American College of Lifestyle Medicine. Existem outros sites muito grandes lá fora, principalmente Plantation Project, né?
Algum autor ou pesquisador assim que te encante? Tem muitos. Que seja assim... Tem muitos pesquisadores. Eu gosto muito dessa área de microbiota intestinal, né? Porque eu acredito, na minha cabeça, né? Eu acho assim, que grande parte da epigenética não é a única. Grande parte dessa mudança se dá através da microbiota, mas não é a única coisa. Existe também epigenética diretamente na mitocôndria e assim por diante. Mas eu gosto muito dessa área da microbiota. Então tem muitos pesquisadores que estão estudando isso. Tem pesquisadores como Tim Spector, da Universidade de King's College de Londres. Tem o marido e mulher Sonnenberg, né? Da Universidade de Stanford, que pesquisam muito essa área, né, de medicina do estilo de vida, principalmente dieta e microbiota intestinal. E existem professores como Dean Ornish, que é um pioneiro, né, nessa área, que recentemente publicou um trabalho sobre, né, como você poderia evitar, prevenir doença de Alzheimer mudando seu estilo de vida, entendeu? Principalmente quando você está no meio da sua vida. Existem vários outros pesquisadores que estão trabalhando nisso, e existem as próprias sociedades onde você vai achar, e na literatura você acha não só os próprios pesquisadores da área, né? Existem pesquisadores de base, né, que trabalham até mesmo com animais, entendeu? Fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Então, e na minha área é uma área de informática. Eu procuro olhar para a literatura, né, e tentar explicar, e isso vai acontecer nos próximos 5 anos, como essas práticas não farmacológicas, né, práticas de estilo de vida, práticas integrativas, elas, na literatura, como elas se emaranham, né, do ponto de cima para baixo, né, como elas podem explicar essa salutogênese, né, que é uma coisa que também não é minha, né, é lançada pelo próprio NIH. Eles mesmos estão muito interessados nisso, né. Quem gasta dinheiro, por exemplo, os Estados Unidos gasta muito dinheiro com saúde, e a saúde populacional dos Estados Unidos é muito ruim, é a pior do planeta. Tá certo? Então, mais pesquisa vem por aí, né, para tentar resolver isso. Eu acredito nisso. Muito obrigada, professor, por compartilhar esse conhecimento, pelas dicas, e espero recebê-lo novamente aqui para novos bate-papos. Obrigado a você, Milene. Obrigado, foi ótimo. Obrigada a vocês que assistiram a gente. Se tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar nos comentários que a gente passa para o professor Marcelo, ele responde. E em breve mais conteúdo para vocês.